loron dia ba colega sira hutu ba belo sira nebe maka acompanha la transmissão direita idane iha studio lian lai kuliah iha mutu ko hau peremaman Constantino Jesus alias peremaman iha studio lian lai kuliah i belum sira ita hatene kataka ya hitane situação no loron itane line internet mos ane sane nebe colega sira itane line internet ane sane ita comprende e cari que a rede internet lá de dia kita comprende depois e madalah hulu kliu husi estudo lian lai kuliah hakarak fo sentido condolência ba família enlutada itania buibere itania fetomal participa makasih ya luta ba libertação pátria lului ya area kona ba emancipação fetoninian e ida seluk mos husilian lai kuliah ita hakarak solidariza povo maubere ita hakarak solidariza povo hutu-hutu nebe maka ya situação pandemia idane sira enfrenta ela problema lubu kida e hanui kata fer kata kita ne a solidariedade husi fuam ba fuani dane se halo ita unido e lorong rumah ita se hamutu atau belesai husi atau belesatan situação sirane no mos belesai husi condição sirane hutum belum sirane be maka asiste hela transmissão direita idane ita tene katak ya sociedade uhin loron normalmente iha vida real iha discurso público sira dala barakliu grupo bitlak sira nialian ladun hola espaço iha discurso público e dala barakliu ita hari katak iha discurso público grupo nebe maka superior sira ni lian maka dominante iha espaço público sirane antau lian like kuliah grupo bitlak sira nebe maka karak halian sira ni lian liu si espaço que koni dane atu nune bele mo sola posição iha espaço público bele halo contradição iha discurso público sirane para pelo menos Patete katak lian like ko lian udar espaço ba grupo marginalizado sira liu ma feto maluk sira nebe makata karakato sira ni lian inomos nudarmos espaço atu produz conhecimento exploração hasuru feto situação dominação hasuru feto marginalização hasuru feto ou pit like sira hotum i ya ohin loron dane idane bay di sound dahuluk programa lian like kuliah itania irmang itania bin feto maluk Eka Costa Eka dia kala ba loron no hine Saudações saudável, how dia curiada. ya espera kata kolega sena be maka asiste la transmissão ni danemos iha vida idane be saudável atau nini tabe diskuti ita si fahe experiência ita si fahe dia hamutu kona ba tema ida nebe maka itani irman Eka si kuliah detalhe liu maka kona ba problema feto timor nian ohin loron sai dadin maka feto sira hasuru problema sai dadin maka feto sira hasuru iha ya situação ohin loron dan liu liu iha konteks tu timor nian i itani discussão dane se tuir pergunta lubu ki dane be maka ita se hato itani discussão dane ita bel halu descrição kata pergunta sira nebe maka ita se elabora ka itani irmão Eka Costa se responde maka ita refere liu primeiro konaba experiência pessoal no experiência geral konaba problema sira nebe feto maluk sira hasuru ia konteks tu timor ninian e segundo
Ita si colhemos com naba saída mak sai causa ba problema sirane saída mak sai causa ba situação sirane ba condição sirane hutun saída mak dudu situação sirane acontece essa marginalização opressão e kusliu kita si conversa detalhe luli com naba oinsa luta feto ninian Misama cafeto sira bele unido, organizado para bele kuliah sirania direito, kuliamos sirania emancipação. Atu hatete ba colega sira nebe maka asiste hela transmissão direita dane kata kita ne discussão ni dane se ihamos pergunta usi colega sira nebe maka si hato iha tempo nebe ta pausa colega sira bele manda SMS diretamente mai número número ya ojos repete vela fali 78318120 y colega sira debe makasiste da down bele hato diretamente ou indiretamente pergunta mai studio lian lai kuliah atau nuneta bele discussão ni dan debe maka interativo nomos compreensivo liu honoin idani hanesan introdução badak atau ita bele tamak klean liu baitania discussão sira itania conversação nebe maka ita si halo iha loron ini dane e atu bele nivel hela atu bele ita discussão hamutu atu bele hawakarak ita hahu pergunta dan nebe maka saya hanesan ponto de entrada ba ita para ita bele explora klean liu tópico konaba problema feto iha Timor Leste ninian e pergunta primeiro nebe maka ita karaka hatur makanesan ya situação no loroni dan lilu iha konteks de Timor Leste nebe maka sai usi kolonialismo sai usi ocupação ilegal tambah sama ka ita tenki kolia konaba luta feto ninian tambah seda ni importância ba sociedade o loron ni importância ba malu feto malu ko loron ni importância ba ita hotu tambah seda mais ou menos colegas acabei de explicar Diak, obrigada pela pergunta. Hau não pergunta ne lau se mai hau, ne pergunta reflexão hotu bai mahutun bai mak assiste. Tambra labara ita kuliah kona ba luta feto. No, ema hotu kuliah kona ba nei discurso hotu iha meire iha nebe sira sempre kuliah kona ba luta feto, luta ba emancipação feto. No, tambah saida maka ita precisa kuliah kona ba luta feto. Resposta simples ne mak tambah feto existe. Kahola parte da sociedade. Feto iha dunia sociedade. No, mas bem também sama ita precisa continua kuliah kona ba luta ba feto, tambah iha classe social iha sociedade. Iha nebe iha classe social dane feto maka sai classe ka sociedade dan nebe mak figura ka grupo dan nebe maka inferior liu iha sociedade ka grupo kik nebe maka marginaliza iha sociedade. Tambah iha classe social maka ita kuliah kona ba luta feto. Agora objetivo si luta feto nyen maka idaret kata kita precisa hasai ita malu sira nebe ita hotu nebe maka ia hela classe do okos liu ka classe oprimido ne atau hasai sira husi condição idane no hauneng kondi ita kuliah kona ba hasai ne ita kuliah kona ba ação ka mehi da kenaro mabe buat em geral maka unsa atu consciente ita hotu liliu maluk feto sira tu realiza kata sira itane agora mori sila ia sociedade da oprimido, a sociedade classe segunda e a sociedade nyele, sociedade da patriarcal, né? Ya, interessante. Hono se ita hari di dia kona ba tambah samak tingki kolia kona ba luta feto ninian. Se la sala idanemos luta idanemos la se susi seda maka eransa nebe maka
itania heroína sira, itania heroi sira transmite lama ita, iha tempo nebe sira resiste contra colonialismo ka sanebe itania luta o lorone hanesan herança ida nebe maka ita sira fomba ita continua ka sanebe. Sim, se o inhira ita kulia com a herança, ou não kata antes mai he Timor, o inhira quando o PMT hari ita o inhira hahui ite sik mai ni ite he peri tu bara kanesan Karl Marx, Clara Zetkin, o sira selu kulia ona kona bane. E sira mos halo asan luta concreto bedane. No quando he contexto Timor, botina nebe makitare maka nebe escritamente iha o hira quando o PMT a hari 75 tere o insa sira hahu luta ho sira nye visão da que claro quando ita leia manifesto PMT até te claro kata lutas e 75 tesi maine sira ia visão da claro nebe ma quer que manifesto PMT nebe maka até te kata luta feito no momento na bane luta bala o se tatu hasai feito sira exploração nebe ma iha mas be o insato libertamos povo mobile né sai husi colonialismo no ocupação indonésia no momento na ba nebe se ita husu pergunta será que ita continua herança mas how sim claro ita se ita kuliah com ba em termos de itanya luta sim claro ita continua herança dan be mai husi tempo uluk mai bebe se um ita kuliah com a visão ou não ita precisa discutir lá cara cursi ita bel discutir cliente com a ba visão luta passado nem luta agora não insa no mai how saya mau PMT halon saya nesse herança da maybe visão nem macari kursi se kuliah kliang kono beda ne misa visão tempo ohinha refleta bat ia tempo passado nya ne Significa kata que luta nebe maka ohi loron atu halau ne udar anesan atu hatutan herança luta nebe maka itania heroi sira husi lilu sira resiste colonialismo no ohi loron mos tambah kondisi sira ne daru masih acontece ne maka luta fetonia sim importante para ita continua sim dia que honoin ida importante tebes atau ita kuliah na fatin luta fetoninian iha konteks tira ohi loron lilu iha situação dan nebe maka ita dalaru mahare crise husi sociedade nerasik marginalizate feto sira sai bai haninin alo dominação hasoru feto lilu hasoru grupo pit like sira ita hare por exemplo discussão público nebe maka ita kuliah e man eka mais ou menos ya contexto Timor Leste o Loron ya contexto ya situação no condição Timor nian o Loron nebe maka hanesan da laruma irmão ecamos hare diretamente enfrenta diretamente a sociedade nelet com aba problema feto siranina iha experiência pessoal no experiência geral nebe maka irmão eka diretamente hare a sociedade ou empiricamente hare a sociedade problema saya maka feto sira mais ou menos hasuru a situação da o Loron ya contexto Timor Leste ini depois de ita hetan ita independência ita restaure ita independência situação problema saya maka feto sira hasuru em geral nossa experiência pessoal nebe maka durante ne hari a sociedade elen Haonoin quando ita kuliah quando a situação em geral maka ida makari ko inta temiona quando ba marginalizado feto ser marginalizado feto ser sempre sai hanesan ema segundo ia família no ia sociedade no ida ne sira toman liu hobe slogan ida be feto ia dapur feto sim dala barak liu katak feto ne ia dapur feto nya serviço maka hareoan feito em serviço mak tem sira considera feito nessa objeto ba produção ida det no problema segundo maka botida ita bolu kona ba Quimby syndrome ida ne hanesan exploração ka opressão ida ne be maka halo husi feto bourgeois sira ba ia feto proletariado sira ka feto trabalhador sira significa entre feto nemos iha sim ia classe entre feto mos ia classe tá nema conhiri ta quando kuliah quando ba luta ba feto ita precisa husi ita luta ba feto ida ne be ita luta ba feto ida ne be maka ia leteng as vaga feto ida ne be maka ia classe oprimido ne no ida terceiro mak sira bolo internalize musigini ida ne be maka
refere ba emanya hare ka emanya hanoin kona ba fetone tuir sexo idane construção usi sistema patriarcal idane bem maka misogini na nesan mora sira sira ya feminista ser bolne nesan mora sira nebe maka wanhira sira kondorona feto saya nesan objeto idane bem maka sira la gosta sira ódio e sira considera nesan dane maka idane ema mabe nyela existe a nesan hosira dan bem maka inferior liu nebe maka itla precisa tu considera nya idea. Agora, se kita kuliah kona ba experiência pessoal nessa reunião, buat geral dan bem hawa soro makari que cultura, ami ya uma larang ami na em Lima, ne bem makau ya aling mani da det nyese ki kuan los, então hawa nessa feto bot, então hawa ativo lu ya cerimônia cultura sira. No hira quando participa cerimônia cultura sira ne, buat dan bem hawa no siam ne vo sira nya liana sira maka sira sempre kuliah botira kane makse mani da karik dia close ita lisan dan ita sorti idane onsa sira tona siranya expressão ka aturuna katak fetone ia cultura nya larang ka ia sociedade ka ia família nya larang nya existe katak loron nya se lakon então discurso dan sempre e até agora quando ba sira sempre mehi dane mas bem na realidade que na bele muda então mas how discurso sira si anesan metin los itanya sociedade lulu itanya cultura ne bem maka considera feto ne anesan marginal ka inferior lu ka la existe la kala ia poder ia sociedade de ka família de lara. Yeah. Nebita anesan awende ka explica ono kona ba observação kona ba experiência pessoal nomos lulu motir de maka nota ya sociedade. Kari considera irmã ka bele hatonia ne perspectiva. Nia idea ba situação sirane lulu iha por exemplo acesso ba iha instituição cultural por exemplo família ninian lulu iha area cultural ninian iha mos diskriminação marginalização no dominação racial feito hanesan ide ida nebe makohin irmane ka hatete kata ekamak mane karik dia idan ide idan ita hare ni realidade karik ita hare ba estruturaliza relação entre feto humane kole kona ba gênero feto ne iha situação da nebe makan ia sai hanesan objeto ia okos depois mane ne iha hanesan sai sujeito feto ne sai objeto iha mos situação sira hanesan feto sira la participa iha espaço público hanesan iha discurso público ne ita hari discurso público ne iha neba indica kata mane ne iha espaço público fetone iha espaço privado isa ita hare kona ba idane iha situação hiloron inian ao no em situação hiloron condição ne se continua acontece no mai how idane hanesan problema ida ke bot no ao no ponto ser ne mak sai hanesan reflexão da ba ito hiro hu pergunta primeiro tam samite precisa luta ba feto tamba condição serane tamba condição desse continua existe no condição serane la os existe tamba acontece naturalmente ema bara se hanu hila kata oh idane acontece naturalmente husibe abo vez abo serma idane acontece lo los ne lai idane produção husi sistema idane be maka construir husi sociedade maioria ne be maka faite condição ruane no quando ita lê história itu ane tempo passado katak ulukliu quando sira ia fahe atua tete sare fahe rikusonho malaranga fahe rikusonho malaranga ne antes ne serviço sen bem maka feto halo no mane halo hanesan feto ia uma hare labare ki mane bakasa ne condição normal ida katak fahe responsabilidade serviço ia família larang mebe ohin loron também ita ia ona be poder ida be fahe rikusonho ene be maka mane representa nessa patriarcal be maka domina liu ni acumula rikusonho hoto no ikus mai istidane sai nessa impedimento ida ba feto hori continua taunya ani habe privado no nyala bela acesso ba público tamba construção da be uma sociedade da maioria ita bela tete kata sociedade be maka karak patriarcalnya ne be maka fo privilégio liu ba mane nos atacan etik dalam ba feto sira to acesso ba público significa que iha sociedade oi lorong hanesan ita hare diretamente a konteks timor ninian lilu ita liga ba pensamento balu nebe maka sira kole kona ba
kari que a sociedade né maka tipo propriedade nessa privado indivíduo e dan indian automaticamente e momento neve hanesamos hamos relação neve desigual Classe entre social. hamos classe social kari que neve acontece ya konteks timor ninia ya neve mane maka uliu ya parte classe mane ninia maka sira masai hanesana imba instrumento produção sira liu ida neve maka sira domina recursos sira e feto hanesan ladu acesso a instrumento sira nelos galé. Sim, sim, claro. Ya, situação sira ne hanuin hatudu iha hitania oin negala hitania oin i situação sira ne ita hare ya sociedade oin lorong uinsa anudar feto negala anudar feto hare hanesan irma eka anudar feto hare itamos laos feto det makare problema ne ho nervoso ho sedam ho crítico mai be mane nudar ema ita hare humano ida nebe maka marginalizado a sociedade ita sempre haro crítico husi explicação nebe maka ohin irman eka halo husi tasa ita tengi kolia problema feto ninian i experiência sira nebe maka hanesan marginaliza liu feto sira ya dominação hasoro feto sira dalam orang kliu ita ne malu feto sira hare nudar bai bai dit maybe uinsa irman eka hare idane hare situação sira ne depois hanu hanesan nebe problema sirane hutu mais ou menos reação na suru situação sirane ya sociedade entre feto malu sirane nebe maka dalaruma la ladun compreende situação sirane Honesto kata vamos lá ver até kata antes na rua tem muito bem quando about insa actos exploração da bahia feito sira significa ne processo da uluk leu havel até kata 2012 bakoto how eman bema consensus mos o sistema na bema iha concorda ho ideia sira ya uluk leu tambah haus rok visita literatura barak haus rok acesso haus rok estuda haus rok hare ka le bot aprende bot balu kona ba unsa causa exploração unsa da maka exploração isirane então condição dane lori hau hira quando hau na visita literatura hamos aprende prática sirane sang ohin unsa haunia bo sira exclui hau e lisan cultura nyelarang então você não hau halon hau sente no haunia reação ba condição sirane tamba hau kikeras hau morisi sociedade patriarcal então hau kikeras ne tomai agora o hira quando hau asor reação da no hau descobre katakirane actuira hus exploração saída maka ia haunia angka mosu kare reação do si haunia no ini maka mehiba mudança no idane o hira quando hau descobre no katakne exploração sempre ia mehiba mudança haula ulu kedes quando sira kia participa em movimento sira hau nunca hau sira contribui para mudança sira que bot hau sempre prática ia mudança sira que kuan quando ba unsa ia dialética ia família sira ne no batira na dia maka katak usi discurso ga discurso ga dialética sanbe makalo ia família haunya papamos mudanya hanoi no ikus mainha sempre batiran bem sempre kuliah ne makatak mais ou menos tem que luta ba laos nyela até que tem que for sambara com isso mas bem apoio ni wan sira huta tu acesso ba educação dan behanesa atau hetan saida manya fokar nya faha nesa banyak wan sira noindan sentido katak penyerita ya moreso sociedade ida liu ita kolia kona ba seita la kolia entre feto mana kari ita kolia humanidade en geral kari saida det mak acontece no situação sirane la hatu humanismo ita precisa questiona precisa husu pergunta exemplo ida maka iha internal ya relação intimo dalam família laran feto sira marginalizado e dalam rumah ida la gestiona negala ita e parte ida mak importante tebes liusi literacia consegue hasai irmã eka até kata experienciamos pernah consenso ho idea sirane significa kata kakmatek ba saida maka hamosu si sociedade ne anesan marginalização anesan estruturação ba feto iha kraik mane haleten irmã eka mos pernah consenso concorda ho idea sirane antes visita antes compreende quando passar uma exploração etc idane mak desde ulu kedan itania heroína sira luta contra sira questiona kedan desde iha tempo kolonialismo dulu
ya nebe ita acesso documento balu nebe maka lilu iha heroina ida anesan irma eka mosatene a Rosa Muki nebe maka questiona kona ba laos foi meta questiona kona ba patriarcalismo nebe desde iha kolonialismo musira questiona kona ba sistema patriarcal nebe maka considera feto anesan objeto ni iha problema barak nebe maka ita hare lilu ita identifica karik marginalização subordinação ida siluk ma estereotipo ne indica fetone hanesane ba Anesan, alas. então discriminação ne acontece ne ba e pergunta nebe maka importante tebes atunune ita bele ke klian liu sa sirane situação sirane beta ne oi tambah saya maka problema sirane musu saya mak kondisiona saya mak kondisiona situação sirane tambah ita concorda kata problema sirane laos de repente dia acontece Laos naturalmente. construção social então unsa saya mak sainia causa ou saya mak musu pensamento sirane marginalização subordinação no dominação na soro feto ya kontexto hinloron liga ho sociedade em geral tu irmã ikan ya Botiran bem mau hare, karek antes ba hanya perspektiva pessoal, mas be ia luta feminismo marxismo nian, sira tete kata exploração ba feito né, laos naturalmente acontece, ane sa insare mita tete. Mas be produção, husi sistema política, social na economia. No idane tese sirane sira antes sira to final dane itamos are ona kata kanesan clara zetki nyamos atete kata abu tu se exploração ba feito ne maka wan hira muso na prática acumulação de capital Clara Zetkin husi Jerman Germano no idane husi saide maka hare kata husi hakerek sira husi luta senbe maka feminismo marxismo iha ba Clara Zetkin no sira feito feminismo feminismo marxismo sira seluk atu hode ita ba halo análise da que klean laos atu hare problema exploração não é um problema indivíduo da halo indivíduo mas bem a causa ida husi produção sistema ida política social na economia agora sai uma ita tete husi produção da política ita re decisão sira na bem maka fo privilégio liba mane sira ida ne sai nesan causa husi política ida ne bem maka ia be também maioria Abel até que a maioria da sociedade bourgeois be serem aliança da metem o patriarcal e bem maca considera que a feito inferior né be se ita la importância quando tu colhia quando ba isso feito em cala importância a tau regulamento ka o lei ruma para tu proteger feito no dala ruma ita se usa me haudian ita é lei barbara no be colhia quando ba emancipação feito proteção feito mas be ita los colhia quando ba lei da kerek na ita colhia quando praticamente né hanusa se prática ita ia lei escrita ita kerek não né mas be prática ita nunca halo ida né hanesandet no hauno em caso sira não be mas acontece ba feito sira liliu feito maluco sira base feito trabalhador sira né ela os acontece da be hanesan sira halo problema e depois acontece ida né sira serviço sira lá com sira tempo sira serviço mas be moço exploração hena ba no ida tan maka problema social kata sistema patriarcal ne be meio inte kulia kono marginalizado ita kulia kono estereotipo ba feto sira ida ne produção husi sociedade ida ne be maka construída ne site hanesan doutrina ida ne be maka ema ida labele muda no continua tau ida ne sai hanesan base ida basira no sira continua atau tete karek sira continua tau senyang hanesan be ida ne be maka hetam poder husi leteng asba no feto na fatem considerar hanesan subordinado não ainda não ia liga ba será mak acontece dalam barak lu ia discursos público nebe mak dominante ia media ia discussão ia debate dulu kita nota kata ia perspektiva balu nebe hatete kata ita ni lei claro ona negala dia kata ia constituição sela artigo 17 19 ya neba kole kona ba relação entre feto humano lilu kole kona ba gênero ya perspectiva claro liona constituição naturona depois ya lei violência doméstica lei barbarak nebe maka produce esse estado is
perspectiva sirane dum kata sociedade maka la comprende li o feto sira maka la entende o mane sira maka la entende li ne maka sira na fatin halo dominação ba feto o sociedade maka la entende li ne maka sira halo na fatin exploração opressão hasuru feto ne o insatuir kari kita kolhe kona bat saira mak kondisi na situação sira no insatuir irma ekani hare kona ba perspectiva ita husu pergunta irane se sira tete kata tamba ema sira conscientiza ka sira maioria sira katene quando ba lei sira compreende ora a minha pergunta filha fala se makalo sira la compreende se contribui bem se ita conta kata educação rola parte mais importante atu apoio ema tu análise crítico atu compreende botruma significa kata sistema kata mas que ita cria lei ita cria botototo mas bem indireita ita mos contribui ela ba sistema ida atu hori habek sira tu hori continua la compreende liuta hori continua ida não existe hori continua halo exploração ka continua prática o primeiro ni nessa condição normal ida nebe mas how se dalla bara quando sempre usa campanha nebe ita sempre até kata kita lei a lei b lei c a única questão ni mane prática ne nebe se lei se não existe não também sama ka condição se acontece ou condição não acontece também se o que é conhecimento cliente que compreende quando bane também sama se ela compreende a não pergunta se a tu ita questiona ba condição real são importante a tu não é mas how se ita conhece ita quando questiona mas icus mas ita realiza kata usi problema sa mesmo sistema né sistema não mesmo contribui bem né significa kata problema ida nebe maka acontece sorry nida niala sesusi niala laos lai hal ligação no a sociedade ne tomak a sociedade ne maka iha lei iha buat barak nebe maka acontece mas be sorry nida praticamente você na fatin acontece dia irmã ka iha lilu sita liga problema sirane tambah sama condição sirane mosu ou saída masai causa problema sirane o irmã ka explica kata que tambah causa o sistema ida nebe maka uluk itania herói siramos contra negala e o loron tana fatin continua e a perspectiva barak nebe maka hanesan oin eka acesso literatura balu e perspectiva barak nebe maka aproxima problema sirane por exemplo ita hareba literatura feminisme liberal feminisme marxist feminisme radical feminisme radikal sosial no sira unsa ekan ini hare atu hare usi literatura sirane di hare problema konkretu sirane nia lalau ne unsa hanya observação pessoal ida nem cada gorsira ia maluk sira kaude maluk sira bem agora hora ela nem sira rumah diferença ideia how bebe hanya observação pessoal makata agora da buat bem acontece a sociedade liu kuliah quando luta discurso ne bem maka domina ne feminismo liberal ia ne bem maka ita contente liu atori promove indivíduo ida ka promove pessoal compara ho promove interesse comum da kata dalam barak lu tanya luta ne bem makia tane mak uang tete kata ko hiri te kuliah kon bairança tempo passado nyen mai agora luta nyen haunen botin ne bem maka haude atu dia ngene makata luta uhin loro nene la ia visão ka ideia emancipação atu até tidane kata uhin tempo passado ia ideia de emancipação ida ne bem maka fiar kata luta ne ba classe do oprimido mas be ida uhin loro nene mas hau hanesan se kabur los tama sama otete se kabur tamba luta ida uhin loro ne discurso da maioria ne maka feminismo liberal ida ne be maka ema ne be maka privilégio malu feito no posição da que se privilégio sira maka poder atalo discurso quando ba luta feito nian no malu feito sen me malian like sira saire hanesan objeto gatar jeito da ba hanesan ba ia projeto ida det kata ami representa lian like colia no ita lá tem resultado ba lian like será nem masaida ida ne situação da no ida segundo mak tama sama kawatete kata visão tempo passado nyen ho in loro na nesan how kara kodi ita ba realidade concreto ida entre
posição ida ba luta feito nemos ita rasa cria classe e a luta ba feito né e a celebração loron feito rural celebração loron feito nacional né E a causa classificação. e a classificação né ita tudo né ita jen oh a minha luta né lá é classe mas bem realidade prática ita tudo escritamente ita tudo kata ita celebração loron feito rural loron feito nacional e de pior luta mas há uma observação pessoal e a celebração loron feito rural feito urbana será celebra ita nunca soro loron feito rural será tomai colia quando vai dar né ne deve caso de que concreto não mas how desconcorda ho faz classe será nessa né mas how ita los luta ba feto rural ga feto urbana mas ita luta ba feto sen me oprimido no feto oprimido ne lá tia rural tenha malo feto urbana ne bem que ser mais ser sai nesse trabalhador não ser tem exploração usira ne bem que tem aspa no ida nem ela consegue tal e tenha luta o in loro tanema how se até luta o in loro sim claro luta mas be maioria itanya luta ne maka ita kulia kona ba un satu promove individual da ba leteng aspa me be ita lua kona ba itanya baluk feto serna be maioria ne be maka se marginalizado ela ona ainda Ok, interessante e a explicação é bem maca Clean quando a também sama a situação sirane acontece e perspectiva balu é bem maca e antes estava pergunta se iha liu iha ane sano in liga ba ita tem que hare o sama ka atu coloca feto nudar hare feto ne idane be ya nudar oprimido ya sociedade o loro tama causa ne o sistema idane revela liu a pensamento teórico idane be maka kariku si feminista marxist ne gala feminista marxista sira inclui ida maka Clara Zetkin inclui ida maka Clara Zetkin e ya konteks timor ini kita berdeh kata idea fundamental hanesan mungkin ini ya nomos feminista sila siluk mos sila revela ba pensamento teórico idane tambah idane kariko tuir irmane kan ini ya ni hare idane bele hare konkretu liu unsa sistema ne sai causa ba clasificação entre feto nebe maka ia capital, feto nebe maka daruma la iha, e marginalizado iha sociedade. Situação sirane causa ba problema sirane hotu. Tuir irman ekan ya observação. Banhira ho saida maka irman eka iha hare sociedade ohin loron, liu luta feto siranian ohin loron. Liu itane feto maluk sirane be maka moris ya sistema ida nebe maka ita bele dihan kata sistema ida nebe injusto tambah kondisiona patriarcal, kondisiona marginalização, kondisiona subordinação. Será que ita ne feto maluk sira, liu feto mana sano irmã em cada feto oprimido sira consciente, sira hatene causa husi problema sira ne sang estrutura maka sai causa, sistema maka sai causa, unsa consciência feto oprimido sira hin loron ya situação sira ne sira hatene gala tuir irmã kan ni hare ba ini pergunta de toda né maybe atu atete kata haula he dados concreto ida kata tudo kata número feito nessa gente conscientiza maybe se haula tua uma observação em geral kata maioria feito nebe maka oprimido sida conscientiza ia que kuanka o tuande nebe maka conscientiza maybe laos hotu no tamba sama ka laos hotu tamba haunya hanoi kata ia sistema ida nebe ma contribui ela vai dane no entre sistema sana ida maka sistema educação ne nebe maka educa ita para atu saies mendet ba processo hotu construção hotu maybe la educa ita kona ba un satu questiona un satu hanoi crítico un satu argumenta no ida ne problema ita bela hare em geral ida maka ita bela hare tanya matéria sira escola ita secundária pré-secundária mais universitário karika agora ia mas bem haunya tempo haula hetang matéria kona ba lógica no argumentação no hauna ida ne sai nessa base ida que fundamento atori taka atori satan maluco primeiro se matan hodi simure realidade dan be agora ia nessa realidade ka nessa parte do destino be maromak fo no hodi halu hate kata
realidade social sene acontece husi produção de sistema ida, nessa um sistema político e social na economia. Sentido kata feto itane feto maluk sira nebe maka na la bara sira enfrenta diretamente a essa questão particular ida maka ia itane cultura ou relação particular sira dalam rumah ya dominação na suru feto mas consciência nebe maka nudar feto atau questiona sasang sirane problema sirane minimu tebe satu i mais ou menos idane ane sadita ita hare fali ba ita di história karib situação da nebe maka halo liu iha itane heroína sira nebe maka envolve ania resistência a sur colonialismo nomos ocupação e a tempo badak dit consegue mobiliza organiza feto maluk sira atu hambri ko di kolea kona ba libertação e o loron ya situação nebe maka diferente ona feto sira ana sang primeiro ita dia kata konsensu ona o ideia patriarcal sira o realidade considera a realidade ne mak anu ne ona idane mais ou menos sai causa ba luta feto ni hane sano hinita kolea kata tamasa ita precisa kolea feto ni luta idane sai causa ba feto sira ni luta tu satan sistema idane be maka kondisiona sa sira tu kana sai causa fundamental ka idane ladun problema ba luta feto ni yang sim ya contexto explora klean itu apa itu okay. Sim, ida nessa causa, ida nessa causa fundamento ida mos. Mas condição que produção sira nebe maka consensus, quando quando sira consensus o realidade nebe iane, tamba sistema ida be liberal, liu se educação, conscientiza mo sira. Atak sira tem que be yes men sira tem concorda com a realidade de construção social nebe, né nessa cultura herança o se a bosta nebe, mas que la bele muda. No, ida ne pro, sim, claro que maioria tem maluco feito para se consenso é a realidade ida ne. No consenso sira hau fila fale, kata consenso sira na acontece também sistema ne produz na beira ne. Nebe mas sistema ne liga se educação, onde continua existe, onde construi pensamento ida ne sociedade. No ida ne, claro que ida ne sai nesse desafio, o problema ida ba luta feito em lorong no atua saída ne kare gorsiri te sikulia klean kona bane mebe em geral atua sai sidane maka ita primeiro mai halo kat kulia kona ba ita tem que organiza malo ita tem que ba so ida ba mebe boten be hau precisa liu ohin lorong ni condição ohin lorong ni maka unsa maluk feto sira hotu tanto maluk mane sira atu conscientiza kata aktu na exploração tama mai hau maioria sira conscientiza kona bane sira consciente no a tu serviço vai da consciente ne precisa serviço ira que be serviço ira que a hamutu unidade que aliança ira que forte a tu luta vai da ne no tama sa hoje tem a pergunta tama sama ka ia tempo passado ni se organiza rolalais tamba ita belare kata hira quando ia 75 sira bolu be campanha educação popular ida na be maka kare ikus ema kulia quando esclarecimento e aí lara ne bem sai nessa base escola vai tenha herói sira pergunta se maka cria curriculum ba educação popular ne dulce wewe itanya saudoso sahenia cabe nima produce curriculum ida quando vai dane educação popular hori halo esclarecimento ba ia itanya herói sira momento no ba ne bem loron sira halo diplomacia itu ne bem loron sira formação ba feito sira quando ba suku hakerek etc mas be kala sira for formação política o programa de esclarecimento cada semana sira halo significa que tempo ulug a mobilização na organização nebe makas ya colega sira nebe makas istela transmissão ni dane ia pergunta balo nebe maka indiretamente maluk sira belum sira tahu ia diusi mensagem atau mai Irman Eka e pergunta balo nebe maka karik interessante para e sira dúvida atau hetan esclarecimento nebe hau diretamente entrega tempo ba itania Irman atau nia bel hato pergunta sira hau sitania belum sira nune itania Irman Eka bel responde o klean mais ou menos tempo ia pergunta ida nebe relaciona ho saída ma mana eka o hato
O insa ita halo aproximação, teoria ou pensamento siranebe luta ba emancipação feto e a sociedade, rode contra discriminação, hasoro feto, marginalização, não violência, hasoro feto e a sociedade Timor-Leste. No insa consolida ba feto Timor-Leste, rode luta ba emancipação feto. Okay. Karek diretamente ba Irma Eka tu bene responde pergunta Okay. sirane. Interessante pergunta nenean. Sim. Cara que russo quando a teoria não vemos que também a aproximação que tem a realidade ou em loro um contra a exploração ser ou em loro né mas how ita koko visita to how sempre bolo visita ideia tu ansira ne bem maka russo tem feito maluk se los feito maluk mas sira ne bem momento no ba luta ba ya assunto emancipação feito nian no e a teoria em geral makarik malu ser bela visita o insa pensamento feminismo marxismo nian hareba e a luta emancipação o insa sira a querer que descreve claro quando ba o insa exploração ne acontece abutu se exploração ne mas aí karik malu ser visita na ba no ida selu maka atu hare realidade da ohin lorong nian ida maka ita precisa lemos kerek mas há manifesto dan bem permitenya 75 manifesto ida que be si relevante lá até agora mas kita lakulion makona kono kolonialismo ita lakulion kono bane bebe nyela lata ser si hela loita indireita ita consciente be realiza kata la lata ser kolonialismo la lata ser be opressão ser sina faten hela loita ne bema kusi kela li husi tanya cultura ka tanya sistema patriarcal dan bema iha no ida ikuslio insato contra violência sira atu opressão ser bema kiha kare koin foi minuto ira leba kolia kata dalang dan bema ka agora ita precisa halo maka realiza ka ita conscientiza kata sair agora acontece e ita ele considera feito nessa classe da marginaliza ka classe da mesmo inferior ita precisa realiza kata ni acto exploração da no o ita kon realiza na bada hulu kita kon realiza na kata kita ni acto exploração ida maka how fear kata ia ona espírito ka ia ona espírito da luta ita ni nebe maka ita precisa hakara katu halo ka hakara katu contribui ka ia na mehi ba mudança no how sempre ia li fon tolo nebe maka ia kata hela ia tama labela nega kata hela na ita hela a sociedade da maioria patriarcal no ita hela a sociedade da ne ita leva condição real nebe ma ia visitamos literatura sira com insato halo mudança ka aprende halo mudança tem que usi buat kikuan sira no ida selo maka kita lá com esperança kata precisa ia mehi bahia mudança se hoje habel contribui ba mudança na be kikuan au fier kata habel prepara uma geração sira tu irmai atu halo mudança da que radical no indan Interessante espera kata usi explicação nebe maka iten irman Berta iten irman Eka Hato, boleh kalian pergunta sira duvida sira. Maybe relaciona pergunta nebe maka ohin hato. Lilu liga ba pensamento ida nebe maka karik clarazet kin mos opta lilu iha itane konteks luta timor ninian itane heroina balu opta pensamento sira ne lilu pensamento marxismo ninian kona ba luta feto ninian. Iha livro ida nebe maka akhirnya kusi emame americana ida akademista americana ida honaran Marta Minky Jimenez Marta Jimenez nia kole kona ba nia tese ida makdehan wanhira kapitalismo sistema kapitalismo nebe maka kondisiona exploração sira nia si existe teoria marxismo nia nafati relevante para atu analisa situação condição nebe maka iha nebe feto sai marginalizado tambah iha contradição classe e buat seluk nebe maka niamos kuliah kata dia kuliah buat rumah iha sistema kapitalismo ida maka produção ida maka reprodução kapitalismo sempre halo produção ba mercadoria komoditi atau hetan objetivo maka hetan lucro la satu kono necesidade ida seluk maka reprodução ba sistema nerasi iha nebe marginalização ha soru feto
subordinação sobre o feto, dominação sobre o feto acontece iha espaço reprodutivo. Iha nebe Sim. dalam rumah feto sirasai marginalizado, feto sirasai objeto ba interesse kapitalisme ini atau hetan lucro atau produs tenaga kerja ka trabalhador nebe maka barak tebes. Isa karik idane bele tahare bele usaha de aproxima cliente problema negala. Sim, claro, né? Ita acesso literatura será quando ba feminismo, marxismo, luta feminismo, marxismo, nhamos, ita argumentos sendo bem matou se Frederic, no Marx. Sira nos categoria ideia luta de feminismo, marxismo, nemos. Lá o sexo, mas bem em termos de ideia, ideologia. Agora, sim, claro que a exploração não é maca acontece ba feto, mas esse processo ruane, produção, não reprodução. No lá o story de baida né, no processo de reprodução que feto sai nesse objeto ba produção ba força trabalho nian ba processo de produção ba sistema de capitalismo lá onde selamos fetomos saímos explorado lutan hira quando feto halo ni serviço hola parte de reprodução e nhamos hola parte de produção na rasi e nhamos ba sai nessa força de trabalho ida para capitalismo usa para tohetan lucro be sistema sira no batira maka hawanoi ita precisa atu refleta kata ita kita noin kata capitalismo ne botiran be statis kata nya permanente nessa ne agora nya mudança no agora capitalismo na fila amba emerana be maka lutamos ba iha classe opressão sira li husi força nya orçamento sira mas que nya contribui ba idane mas be ho topeng ida ka ho topeng ida nebe maka manta nebe si ho manta nebe masih subar kata sira na fatin mas que sira halo sira bajo prática ida que halos liu mas be objetivo ida final ne maka kata continua explora e continua o insato continua contribuir para a sociedade ni ya mindset ka ia no ida kata ida ne ane sambe buat natural ida hori contribui ba ia capitalismo nya nebe temos tem que aprender kata capitalismo hiloro ne lao sira status sira be lao se tira ne senda agora ita harene ia nya bel mais mos o inseluk nebe maka ita la descobre no hira ita tu descobre kata capitalismo mais o inseluk ne tem que ler marxismo significa kata relevancia literatura atau analisa problema siranene ita tem que basic tu ne bele hare klian problema feto siran ini dulu problema sociedade nebe maka kon ho complexidade maybe ho literatura ho pensamento teórico siran ita bele clasifica ho simplificamente ba siran ya tambah ita sehatan pergunta balu nebe maka usitania itania belum sira nebe asiste daron hela itania transmissão direta idane nebe diretamente ya pergunta husi belum rumah então bele hato mai hane para itania irmão eka bele Sim, idane pergunta husi itanine maung Kiera husi Maliana. Nini pergunta itania maun Kiera okay. Maung Kiera husi Maliana. Nini pergunta quanaba nini idane nia nota ponto importante husi bing eka ni intervenção. Lian like sa objetivo e luta emancipação ne rasik, nebe halo classificação entre feto rural no urbana. Ne bermasalah. Então, solusinya saida. Ni diang idatan kleorna ni halo pergunta ne tambah sama organização hotu nebe luta ba objetivo comum ho target ba grupo marginalizado sira, lahela hamutuk ho grupo ne iha base. Mai be sirhela iha capital no kuliah makas atas nama grupo marginalizado hirakne. No seng moris ya grupo ne realidade lorong. Wensa maka sira fiar katak sira toka duni substansia husi problema socioeconomi politika ne. Los duni sira tem que halo influência ya nível politika bot. Mai be substansia bot ne laos ya politika, justo ya prática. Wensa ita bele resolve idane. Husi Maung Kiera husi Maliana. Ya, e pergunta how simplifica a pergunta nebe maka husi itania irmão Kiera katak o ponto importante da maka iha
classificação entre feto rural nomos feto urbana e essa contradição ainda né nomos kita bele resolve ainda né e da selu maka tambah sama organização sira nebe maka kolea kona ba marginalização lahamutu di murid samutu ko klase oprimiru nebe maka ita temini anaran ya area rural sira o ya nebe atau bele luta ba objetivo comum ne iha perspectiva balu ga iha análise balu iha opinião balu nebe maka bele esclarece atu nene itani irmão kira bele entende no mos itani colega sira selu. Dia, obrigado pela pergunta no crítica sira relevante teve so itanya realidade. How noi solução da atu hori realiza kolpai atu hori muda itanya classe social nebe iha ne maka primeiro maka ita tem que contra kata la iha classe entre feto rural e feto urbana. Botira nebe iha maka classe do oprimido. Classe da nebe maka la considera a sociedade que a classe proletariado. No how fear katak hira quando ita muda na ita nhanoin katak problema idane laos problema com aba sexo nian katak feture ka problema geográfica e rural ou cidade nya mas bene problema comum da nebe maka ita precisa hare husi kacamata da luta da classe ne husi óculos da luta da classe ne atu realiza katak itanya luta lolos ne laos atu afeto rural ga afeto cidade mas bem itanya luta lolos ne maka atu hare katak opressão se não bem agora acontece ba feto ne opressão se não bem maka ia ela feto se ne então mas a solução ne maka itanya be mindset não bem produz no sistema ne se ita bele realiza ne dane ita continua socializa be itanya maluk sira quando ba unsa luta de classe no unsa tu sai su exploração ne bem iha no de segundo maka maioria grupo sira ka organização sira laba mori so sociedade tan hono idane sare mak itanya análise idane los kata idane saya nesan desafio da bahia luta feito em loronian tamba ita la consegue atu contextualiza ka ita la consegue atu hare itanya problema real tamba ita la tau itanyan hanesan sira ita se ia la classe social tane maka agora atu muda ka atu muda idane ka atu halakon dane significa kata maioria ga grupo mas harus ser maioria grupo que quando bem agora luta ela beirane tem que serviço makas lutan para atu mobiliza malu atu hodi halakon ga atu hodi satanetik discurso público maioria sira discurso sira nebe maka durante ne ka maioria público nebe maka privilégio det ba grupo balo atu representa det lian like sira tane maka oin kari kulia ona kata maioria lian like sene saya nesse objeto econômico bahia grupo ka movimento be ia letem aspa ne bem maka usa sana sem base econômico ga projeto det pois o hira projeto hotu na mas ser lá re quando ba unsa grupo que se na tu liberta senhanga atu sais de condição sana não ainda obrigado Barak pergunta ikus ne bem maka itania irmão eka bele responde ne importante tebes atu ne bele responde atu ita explica ba itania belon sira ita hotu o problema ita identifica hotona ita identifica ita explica tiana mais ou menos o insama ka luta ne bela sai husi ita na luta ne bela sai husi opressão sira ne ano explicação balo in atetena inomos o insa feto sira ne luta o loron no substansi husi luta o loron ne sa nebe i ita kondisiona alternativo ba oin lulu ba luta feto ninia nomos classe oprimido ninia hutu. How noin how responde uluk lai pergunta de ikus ne depois haba pergunta da insa sai opressão sana agora ita kulia kona ba insa how nya hare kona ba luta feto in loron mai how luta feto in loron na ton kare ka kulia ita se kabur hela tamba ita leia ideia emancipação ne ideia emancipação dan bem maka ideia ne maka ideia da libertação ida kelo los ideia da libertação da babe
fulanen projeto outro e depois continua o projeto fon lá se dane mebe ideia emancipação daquele los ideia da libertação daquele los agora ba hawa cara corrida nih cara akar corrida ba are itanya luta tempo passado luta agora até satu bah kuliah luta agora e a luta passado né ia mata dalan da que claro los kona ba itanya objetivo luta né to fim sari mata cara hetang kata libertação povo né agora ida ohin loron itanya luta ida ohin loron né tam sama hotete malahu tamba sari mita cara katu heta ni fim né ita laia mata dalan da claro que horita na ba ida maioria existe né maka ita halo ida né sai hanesan luta ida be projeto né laos luta ida be kata to fim ita tinggi sai exploração da né laia ida né no desafio sira ia luta ohin loronya né maka susar teve satu ia acumulação massa sim. no hau nem kari klaus ia Timor tahun ini nação terceiro pos itulah ia ona capacidade de automobiliza massa hanesan ia tempo passado no e susar teve se a rumah ia hau ni observação ia partidos tra maioria mos ida ne lá acontece mobilização de massa tu conscientiza quando vai dane no ne desafio da que botlos também ita lá ia ona lá ia ba momento agora mas hau den lá ia mas be hau fier kata ia tempo ini sih ia capacidade de mobilizar massa da né mas tempo agora nessa desafio capacidade de organizar massa etc agora quando bom estado sai o seu pressão da né ita tu bane be hau hanoin em geral na fatin haunya telefone ini label futi ande mais visita vai ter ideia tu ansira nebe ma ko base de luta de emancipação agora ida ikus lima tu até kata atu sai sua pressão da nema primeiro maka ita tem que consciente kata ita ne explora ela ita mos tem que conscientiza ita ne malu ser kata kita ne explora ela kita tahu katu halo mudança aprende ba halo mudança halo asang mudança ba no kita tahu atu ia mehi ba mudança no hau fier los kata se hira ita conscientiza ita realiza kata ita explora ela no ema hoto conscientiza kata ita explorado ela hau fier kata ita la precisa tu ba colia kata maia ita mutu para luta beira né Sim. na sei condição não se acontece e nebe ema hoto sente se desconcorda ema hoto sente insatisfado se hoto se mai ambrica mutu ori contra contra sistema dan bema ia lelu contra exploração nebe maka saia nesan base ba sofrimento ka pressão ba feito durante né ou não ainda né Obrigado Barak ba irmã Eka explicação nebe maka dia que capaz e também ita cara conversa mas tane tempo mos atu rematau na nebe iha mensagem di kusruma ba ita ne beluncia ba ita hotu nebe maka assiste da hela transmissão direta ida né mensagem Barak haunya mensagem de ikuslu maka atu realiza atu conscientiza atu consciente kata itane ela opressão ela arranca itane ela discriminação ka itane marginaliza ela maka educação da be liberta itane no atu toba idane buat idane be mak importante liu maka kata labele lá com esperança mas que ite ela exploração ela coragem na fatin no contribuiu mudança ao fier kata se ia mudança da que mudança da que radical se o inquire ita conscientiza na kata ita na explora ela ano ino né obrigado Barak obrigado Barak irmã Eka a luta continua belo sira ano kata kusi discussão e minuto balu ida né bele for informação rumah bele for conhecimento rumah pensamento rumah maita atu ita bele continua ita ne luta né bawin e hau hanoin husi studio lian lai kolia ya programa ida o hiloronian maktoa ya ne nining mane rohan mane e amila halua hato obrigado Barak pa iminia disponibilidade holi asiste e tu atete kata kita haluha like nomos fahetu tambah tanya kolega Sirasilu nomos subscribe obrigado Barak ba kolega Sirahutu programa ne si halo nafatin iha kada fulan e si mai ho topik idane be diferente ho exploração conhecimento idane be maka diferente obrigado Barak ba kolega Sirahutu